Artigo 129 do Código Penal, lesão corporal. Meu nome é Leonardo Valério e a gente vai dar uma aula aqui do repositório jurídico atualizado 2024-2025, inclusive com bastante alteração que tivemos tanto no final do ano passado quanto na metade deste ano de 2025. Antes da gente começar de fato a aula sobre lesão corporal, de entrar nos artigos, primeira coisa que eu quero que você entenda é: lesão corporal é um artigo extenso que praticamente é uma lei por si só. E por que eu digo isso? Ele é um artigo que está dentro do Código Penal, lá no artigo 129. É um crime, entretanto, nós temos 13 parágrafos. É uma lei relativamente extensa, porque vai trazer as figuras qualificadas. Se você não sabe o que é um crime qualificado, logo vou te mostrar o que é. Vai ter aumento de pena, diminuição, um aumento de um qualificado, enfim. Bastante coisa, por isso que eu digo, vá com calma, tenha paciência para estudar. Lesão leve, grave, gravíssima e seguida de morte, culposa, ocupa a maioria das questões. A gente não sabe ainda como é que vai ser essa questão das alterações de 2025, mas as bancas de concurso público geralmente gostam de cobrar o que é alteração. Além disso, a partir do parágrafo 7º, o aumento de pena, os aumentos de pena que teremos lá, eu quero que você faça uma pausa, eu recomendo que você faça uma pausa antes de estudar esse assunto em diante. Por quê? Porque já vai ter bastante conteúdo. Então dá uma pausa, pega um café que nem eu tenho aqui, uma água, respira e volta para a aula. O texto de lei, essa aqui é a maior dica que eu posso dar antes mesmo da gente começar a aula. O texto de lei resolve a maioria esmagadora das questões. Por mais que tenha bastante doutrina, não tem alguma parte de doutrina, a gente tem bastante jurisprudência, julgado e dos tribunais superiores, ainda assim as bancas dão preferência para o texto de lei que está no Código Penal, no artigo 129. Além do mais, e já como um bônus de aula já vou adiantar, na descrição do vídeo você poderá baixar o material e as tabelas que eu vou apresentar aqui gratuitamente. Tanto é que os slides que você verá aqui foi retirado do material do repositório jurídico, que por sinal está muito bom e é gratuito, é só baixar no link da descrição. Entrando de fato, então, na lei, no Código Penal, no artigo 129, sobre lesão corporal, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é o caput, que é a cabeça do artigo, a primeira parte inicial, a gente chama de lesão corporal simples. A letra de lei, artigo 129, é ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, a pena a detenção de 3 meses a 1 ano. Essa aqui é a lesão corporal leve. Caso seja teu primeiro contato com o direito penal, principalmente essa parte especial do código, saiba que o direito penal ele pune não o resultado em si, o que aconteceu de fato, mas sim a intenção da pessoa. A primeira coisa então que acontece aqui para alguém ser punido é o juiz olhar para a intenção dele. Imagina que essa aqui é a cabeça do cara. O juiz vai se perguntar o que passava na cabeça do cara na hora que ele cometeu um crime. Por que eu digo isso? Porque ali pra frente você vai ter figura, por exemplo, de aborto, você vai ter a figura de morte na lesão corporal. Isso aqui tudo, a depender da detenção, terá uma pena diferente e será até mesmo outro crime. Então, nesse primeiro momento, lesão corporal simples. É uma definição por exclusão. A lesão é considerada leve quando não se enquadra nas hipóteses de lesão grave, gravíssima ou seguida de morte. Se não é nenhuma dessas aqui, ou até mesmo depois, nos casos ali mais pra frente você verá, é uma lesão corporal leve. Uma diferença, até cobrada em banca, em concurso público, mas também que a gente tem que trazer aqui, é figuras parecidas, mas que são diferentes. Primeira coisa, vias de fato versus lesão corporal. Às vezes na notícia parece que teve uma vias de fato. Pô, mas o que é de fato uma vias de fato? Basicamente é uma discussão, às vezes até um empurrão, algo assim, que é uma contravenção penal. Vou deixar no link da descrição também do vídeo uma aula introdutória sobre o direito penal que eu explico a diferença de uma contravenção para um crime, esse caráter dicotômico que a gente fala do direito. Vias de fato, então, a contravenção penal tem uma pena bem mais branda e diferenciada, já um crime tem uma pena maior e lesão corporal vai ter essa pena maior. E qual a diferença de um para outro, sendo que os dois são parecidos? Vias de fato, artigo 21 da Lei de Contravenção Penal, é a agressão que não deixa vestígios, como um empurrão, puxão de cabelo. E se a agressão deixar uma marca, como um hematoma, algo assim, já se configura o crime de lesão corporal. Primeira diferença já foi alvo de questão de prova. E aqui eu chamo a atenção. Exceção. Se a lesão leve for praticada em contexto de violência doméstica familiar, isso você vai aprender mais para frente aqui da aula, o que é isso?
Em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ação penal será pública incondicionada. Súmula 542 do STJ. Natureza da ação penal da lesão corporal agora. O que a gente tem aqui? Princípio geral. A ação penal é pública condicionada à manifestação da vontade da vítima, nos casos de lesões corporais leves e culposas, conforme o artigo 88 da Lei 9.099. Ou seja, para o judiciário poder agir neste momento aqui, é necessário que a vítima ela parta, ela tenha vontade, ela manifeste, ela provoque o juízo, diferentemente das outras partes aqui que não é necessário a vítima se manifestar, mostrar esse interesse em dar andamento na causa, por si só já vai acontecer. Quanto a uma questão para a gente praticar aqui da Evo Concursos 2025 para a Guarda Civil Municipal, a banca cobrou a diferença entre a contravenção de vias de fato e o crime de lesão corporal. O ponto-chave é que se a agressão deixa vestígios ou hematoma, configura-se lesão corporal, afastando-se a hipótese de vias de fato que não deixa marcas. Como eu falei, é um ponto cobrado em banca, sabe a diferença, apesar de simples, a depender do nível do concurso, virá. E a maioria das questões, das provas, geralmente trabalha em cima de texto de lei, mas tem essa pequena diferença, uma decisão e outra jurisprudencial. Agora a gente começa a entrar nas qualificadoras. E qual a diferença de uma qualificadora para aumento de pena? Basicamente a gente tem chamada pena base. A pena base está no caput, que vai falar de tanto a tantos anos de prisão, multa, enfim. Quando a gente aumenta, a gente troca do caput para outra situação, quando a gente aumenta a pena base, a gente diz que tem uma qualificadora. Já o aumento de pena faz continha. Por exemplo, vai falar ali que o aumento de pena é de 1/3 à metade, ou coisa do gênero. Fazer continha, aumento de pena. Qualificadora é quando a gente já tem uma pena diferenciada por si só, não precisa fazer conta. E aqui, o primeiro caso que eu vou trazer para vocês é a lesão corporal de natureza grave, que está no parágrafo 1º do artigo 129. Presta bem atenção que isso aqui é alvo de prova e a diferença, geralmente o ponto cobrado, está em diferenciar a lesão grave da gravíssima, que os dois são meio parecidos, alguns pontos ali, entretanto, a banca vai tentar confundir na hora da prova. Aqui a lei qualifica o crime aumentando a pena em razão da maior gravidade do resultado, e temos 4 hipóteses que qualificam a lesão corporal. Se resulta incapacidade para ocupação habitual por mais de 30 dias. 2. Resulta em perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, aceleração de parto. A pena vai ser de 1 a 5 anos. Isso aqui é um rol taxativo, ou seja, tá aqui, se não tá, não é. As hipóteses são números cláusulos, pode ser que venha na tua prova, depender da prova, que é chamado também de rol taxativo, ou seja, não admite ampliação analógica, não existe outras formas de lesão grave a não ser essas. A dica de memorização, se você já é um concurseiro mais treinado, já ouviu falar, se é a primeira vez, lembre que lesão corporal é PIDA, lesão corporal grave é PIDA. P, perigo de vida e incapacidade mais 30 dias. D, debilidade permanente e a aceleração do parto. O que quer dizer cada uma dessas qualificadoras? Em alguns pontos aqui já é uma visão um pouco mais jurisprudencial, às vezes um pouco doutrinária, mas que geralmente vem questão de prova quando eles querem abordar a fundo a questão da lesão corporal grave. Incapacidade para ocupação habitual por mais de 30 dias, refere-se a qualquer atividade rotineira da vítima, trabalhar, estudar, cuidar de casa, não apenas a atividade laboral. Perigo de vida. Existe um risco concreto e efetivo de morte, que deve ser comprovado por meio de perícia. Não pode haver o dolo, a vontade de matar, senão o crime seria tentativa de homicídio. Lembra que no início da aula eu falei que o legislador, o juiz sempre vai olhar para a intenção da pessoa. Se a pessoa queria matar, mas a vítima só lesionou, ela vai responder por tentativa de homicídio. Mas se a intenção era só lesionar, mas correu perigo de vida, aí a gente está diante de uma lesão corporal grave. Debilidade permanente é o enfraquecimento ou a diminuição da capacidade de um membro, sentido ou função. Debilidade não é deformar, é apenas reduzir. A perda de um órgão duplo, e aqui já é uma visão jurisprudencial, a perda de um órgão duplo, por exemplo, um rim, um olho, caracteriza a debilidade, não a perda da função, como você verá mais para frente. E perda de 2 dentes, isso aqui é uma decisão judicial.
A perda de 2 dentes configura a debilidade também. Lógico, se a pessoa perder todos os dentes ou a arcada dentária, perder a função mastigatória, aí sim a gente vai sair de grave e irá para gravíssima. Por fim, aceleração do parto. Aceleração do parto não quer dizer aborto, apenas que o neném nasceu com vida. Ocorre quando a agressão provoca um parto prematuro, mas o feto nasce com vida. O agente deve saber que a mulher estava grávida. É sempre a questão de saber qual a intenção da pessoa. E ela tem que saber que a pessoa estava grávida. Se não souber e acontecer, por exemplo, aceleração, a pessoa não vai responder pelo qualificado. O agente deve saber onde ela estava grávida. O dolo do agente é apenas de lesionar a gestante e não de causar um aborto em si. Agora a gente vai subir o patamar e vai para o parágrafo 2º, que é a lesão corporal gravíssima. Aqui estão os resultados mais severos com penas correspondentes mais altas. Na lesão corporal gravíssima, a gente tem 5 hipóteses de qualificadora. A distinção em relação à lesão grave é o ponto mais cobrado em prova. E aqui é interessante você, depois que terminar essa aula, e quando for revisar mais para frente, você fazer um quadro comparativo e puxar da tua cabeça mesmo o que é grave e o que é gravíssima, porque a banca vai tentar trocar esses conceitos na maioria das vezes. Aqui a gente tem, então, incapacidade permanente para o trabalho. Já perceba que tem uma certa semelhança com a grave, porém é mais gravoso o resultado aqui. Enfermidade curável, perda e inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente, aborto e a reclusão que vai ser de 2 a 8 anos. Atenção, o termo permanente aparece uma vez na grave e 2 vezes na gravíssima. Tenha calma na hora de responder uma questão como essa na prova. E neste ponto aqui, na gravíssima, o mnemônico que eu vou te trazer, como eu falei, se você já é um concurseiro treinado, você já ouviu falar, se é a primeira vez, anote. A gravíssima aqui, o mnemônico é PEIDA, que é perda na utilização de membro, sentido ou função, enfermidade curável e de incapacidade permanente para o trabalho, deformidade permanente e aborto. No Código Penal em si não está escrito lá lesão corporal gravíssima. Isso aqui é um conceito, isso aqui é um nome doutrinário. Está escrito grave, mas não está explicitamente chamado gravíssima. Porém, em razão da pena mais alta, o pessoal resolveu apelidar este trecho aqui de lesão corporal gravíssima. A incapacidade permanente para o trabalho refere-se à impossibilidade de exercer qualquer atividade laboral, não apenas a que a vítima exercia antes. Enfermidade curável é a doença cuja cura, não é possível com a tecnologia atual da medicina. O STJ já decidiu que a transmissão consciente do vírus HIV, causador da AIDS, configura lesão corporal gravíssima. Terceiro ponto, perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Diferente da debilidade grave, aqui a função ou o membro é perdida por completo ou se torna inútil. Exemplo, uma amputação, cegueira total. Lembra, lá na grave a pessoa perde um olho, mas ainda ela continua enxergando, porque tem um outro olho. Vai ficar com lesão corporal grave. Agora, ela perdeu a visão por completo, é gravíssimo. Deformidade permanente consiste no dano estético, aparente, considerável, reparável e irreparável pela força da natureza e capaz de provocar impressão vexatória para a vítima. Uma cirurgia plástica posterior não afasta a qualificadora, conforme entende o STJ. Próximo ponto que a gente tem que trazer aqui é sobre o aborto. Ocorre quando a agressão provoca a morte do feto. Aqui não acelerou o parto. Lembra, na grave, o feto nasce com vida. Aqui não, o feto vem a óbito. Então o crime é um préter doloso. O agente tem o dolo de lesionar a gestante, e ele tem que saber que está grávida, por óbvio, a gestante, e o resultado do aborto ocorre a título de culpa. Aqui são 3 questões para praticar. Primeira questão, CESP 2013, perito criminal da Polícia Federal. A incapacidade para ocupação habitual por mais de 30 dias. A deformidade permanente e a aceleração do parto caracterizam lesão corporal de natureza grave. Certo ou errado? Questão errada em razão da deformidade permanente. Esse aqui já é uma lesão corporal gravíssima. A aceleração do parto é sim uma natureza grave. Ocupação habitual por mais de 30 dias é natureza grave, porém essa aqui é gravíssima, então questão errada. Número 2, de acordo com a questão 2025, para a Guarda Municipal, de acordo com o artigo 129 do Código Penal, em seu parágrafo 1º, incisos 1 e 2, quando a lesão corporal de natureza grave resultar em incapacidade para ocupação habitual por mais de X dias, ou se houver perigo de vida, a pena prevista será de reclusão por mais de
30 dias, ou se houver perigo de vida, a pena prevista será de 1 a 5 anos. Era uma das opções que tinha lá. Leonardo, isso aí está pedindo o quantum de pena. Eu devo decorar o quantum de pena de cada um? Eu digo depende, você tem que abrir as questões do concurso que você quer, da prova que você irá fazer, e tem que ver se a banca ou o concurso alguma vez já cobrou a pena base. Se ele nunca cobrou, de tanto tempo até tanto tempo é a pena, você não precisa decorar. Sempre olhe as questões, se baseie nas questões. Não só para esse ponto, mas também se a banca traz uma visão mais jurisprudencial ou doutrinária do tema. Se é só questão do texto de lei, você foca só no texto de lei. Se a tua banca traz mais visão jurisprudencial, discussão de tribunais, STJ e STF, aí você deve também estudar jurisprudência. Terceira questão, Prefeitura de São Cristóvão, Guarda Municipal CESP 2023. De acordo com o Código Penal, uma lesão corporal é considerada gravíssima caso resulte em aceleração do parto, incapacidade temporária para ocupação habitual, perigo de vida ou a perda ou inutilização de membro, sentido ou função. A alternativa certa, por estar pedindo gravíssima, é a letra D e as demais é a lesão corporal grave. Agora atenção. Primeira coisa, se você está gostando da aula, deixa um joinha, deixa o gostei abaixo no vídeo e também comente se você tiver alguma dúvida ou se você quiser uma aula com aprofundamento mais jurisprudencial ou se ficou com algum ponto de dúvida, comente abaixo também aqui no vídeo do YouTube. E também lembre-se de baixar o material completo gratuitamente que está no link da descrição do vídeo. Dando sequência agora para a aula, a gente vai entrar na lesão corporal seguida de morte, que também é uma espécie de uma qualificadora e uma das penas mais altas que a gente tem aqui. Se o resultado, quer dizer, se resulta a morte, as circunstâncias evidenciam que a gente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena será de reclusão de 4 a 12 anos. Na doutrina, esse crime que é chamado de préter doloso, crime préter doloso ou préter dolo. Por quê? Porque na vontade, na conduta, a gente tem o quê? Uma intenção, a gente tem um dolo, a gente tem uma vontade de cometer um crime. Entretanto, o resultado é agravado pela morte. Então, a gente tem uma conduta só que gera uma morte, que é um resultado inesperado. A gente tem um préter dolo. Não cabe tentativa aqui em préter dolo, o crime é de resultado exige a ocorrência da morte. A lesão seguida de morte não é crime contra a vida, neste ponto aqui, porque a gente está na lesão corporal, ou seja, o júri não é competente, e a diferença para o homicídio no homicídio a intenção é de matar ou ele assume o risco de produzir essa morte. E aqui não, o agente não quis, nem assumiu, às vezes nem pensou no resultado morte, ele só, e a doutrina clássica, o exemplo clássico que a doutrina traz, que é uma dica de memorização inclusive, é quando o autor dá um soco na vítima, a vítima cai, bate a cabeça no meio-fio e vem a óbito. É o maior exemplo de préter dolo que a gente tem na doutrina e fica fácil de gravar também. Agora, saindo dessa qualificadora, das qualificadas, a gente vai entrar no aumento e diminuição de pena. O primeiro ponto aqui é a diminuição de pena. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. É chamada também de lesão corporal privilegiada, mesmo as hipóteses do homicídio privilegiado, pois apesar de agir com dolo de cometer o crime, entende-se que as razões para agir justificam ter uma pena menor. E aqui eu chamo a atenção não cabe só a lesão corporal leve. Em qualquer crime que ocorra isso aqui, seja grave ou gravíssima, também pode trabalhar com essa diminuição, esse privilégio. Agir impelido por motivo de relevante valor social é ligado ao interesse de toda a coletividade. Social, lembra? Social é mais de um. Motivo nobre ou altruístico. Por exemplo, agrediu um agente que furtou diversos itens de doação que eram para atender a uma comunidade afetada por enchente. Deu uma comoção social, a pessoa roubou uma carga inteira. Alguém vai lá, impelido por esse motivo social, tem esse brilho, essa vontade de fazer justiça, vai lá e bate, lesa a pessoa que fez isso. Valor social, privilégio. Agir impelido por motivo de relevante valor moral. Aqui envolve interesses subjetivos particulares do agente relacionado à sua ética ou sentimento como piedade, compaixão ou misericórdia. Agrediu um estelionatário que aplicou um golpe e retirou todo o dinheiro
da conta da avó do agressor. Isso aqui seria um relevante valor moral para a pessoa. Já não é um valor social, mas sim moral. Para ela, ainda assim, justifica. E por último, a terceira hipótese que a gente tem, lembrando que isso aqui não são hipóteses cumulativas, ou seja, ou valor social, ou se não valor moral, ou se não estiver sob o domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Deve haver uma reação imediata, isso aqui também sem tempo para reflexão, basicamente a pessoa ela não pensa, ela só age, é também chamada na doutrina de ação de curto-circuito. A pessoa não pensa, deu do nada, se você pergunta para a pessoa o que passou pela tua cabeça, ela fala, não sei, não pensei em nada, eu fiquei cego e fui lá e bati no cara. Por exemplo, o pai que agride o estuprador da sua filha ao presenciar o ato criminoso, uma ação de curto-circuito, não pode ter um lapso muito grande, desde que aconteceu o fato, mas também cabe, neste caso aqui, essa diminuição de pena. Lembrando que aqui está escrito que o juiz pode, a doutrina e até a jurisprudência entende que não só pode, como deve. É meio que um direito do agressor fazer isso, ter esse benefício da lei. Aqui a gente vai entrar nas hipóteses de substituição de pena, que é diferente. E aqui é mais um quadro para você fazer. A gente tem a diminuição, que é um ponto, e a substituição de pena, que é outro ponto. O juiz, não sendo grave as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela pena de multa de R$200 mil, aqui já é um valor desatualizado, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, ou seja, se a gente está diante de uma lesão corporal leve, não pode ser grave as lesões, lesão corporal leve, e acontecer algumas hipóteses da lesão privilegiada, ou se não, se as lesões forem recíprocas, um bateu no outro, poderá ter uma diminuição de pena, substituição de pena. Detenção por pena de multa, basicamente é uma multa pecuniária que a pessoa vai ter que pagar. Então nós temos duas hipóteses de diminuição. A doutrina entende que a substituição de pena alcança também a lesão corporal leve cometida em contexto de violência doméstica. E aqui eu chamo a atenção, para que eu já falei, somente lesão leve permite a substituição por multa, lesão recíproca só autoriza a substituição se forem leves. A banca pode misturar os requisitos do parágrafo 4º e do 5º. Então, a diminuição pode ser grave, que é o privilégio, porém a substituição por multa só se não for grave, ou seja, só se for leve. Saindo desses pontos, a gente vai entrar na lesão corporal culposa. Na dúvida, dá uma esticada, pega uma água e volta para a aula. Lesão corporal culposa. Se a lesão é culposa, detenção de 2 meses a 1 ano. Primeira coisa, se você está iniciando o estudo agora, não existe crime culposo sem previsão legal. Todo crime culposo ele tem que estar previsto em algum lugar, na lei, Código Penal ou nessa lei especial, se for o caso. Por exemplo, não existe roubo culposo, furto culposo, mas existe lesão corporal culposa, que basicamente é nos mesmos termos lá do homicídio culposo. Crime culposo é quando a gente age com negligência, imperícia ou imprudência. São as 3 hipóteses. O que é cada um? Dica de memorização agora. Imprudência é ação sem cautela, na qual o agente desrespeita regras de segurança ou age com excesso de confiança. Já a negligência é a omissão do dever de cuidado, uma desatenção, ou a falta de zelo na conduta, deixando de tomar as precauções exigidas. As 3 aqui, basicamente, elas é um pequeno detalhe que muda de um para outro. Às vezes a banca não vai nem trazer a diferença de um para outro, mas é só para você entender o que caracteriza. Vai ficar um ponto antes, é só, no máximo, vai perguntar se é por imprudência, ou vai deixar claro que foi imprudente, foi negligente ou foi imperito, e vai perguntar se é uma lesão corporal culposa ou não. Por fim, a imperícia ocorre quando a gente age sem possuir a competência ou habilidade técnica necessária ao exercício de determinada atividade, como uma profissional que comete um erro por falta de conhecimento ou aptidão. É uma infração de menor potencial ofensivo, pois a pena é menor que 2 anos, então admite lá os benefícios da 9.099, transação penal, suspensão condicional do processo. Adiante, a gente tem perdão judicial. Só lembrando que no material, no PDF, está bem mais completa essa aula aqui, é só um resumão. Lá, inclusive, tem mais exemplos, tem questões para responder. O perdão judicial, entrando agora neste ponto,
Aplica-se à lesão corporal culposa os dispostos no parágrafo 5º do artigo 121. Lá a gente tem o perdão judicial e aqui a gente também vai ter o perdão judicial. Perdão judicial na lesão corporal culposa, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Um exemplo clássico que a doutrina traz aqui é o pai que atropela sem querer o filho. E no caso aqui, o filho acaba sendo lesionado, independentemente do grau de lesão. Neste ponto, o juiz poderá sim deixar de aplicar a pena se entender que essa pena vai ser tão desnecessária por causa que a dor que causa emocional no pai no caso do exemplo, é maior do que a pena em si. Aqui um exemplo de prova, Banca Quadrix 2023, numa situação hipotética, e aqui ainda sobre lesão corporal culposa, a questão informou que a lesão provocada por negligência médica, e estava assim o termo na questão, gerou dano permanente a um nervo sensitivo. O item alegava que seria lesão dolosa de natureza grave. Está errado, pois trata-se de lesão corporal culposa. E aqui eu chamo a atenção também que não há distinção na lesão corporal culposa se é uma lesão leve, grave ou gravíssima. Independentemente, a pena ela não vai ser calculada em cima do parágrafo 1º, 2º ou 3º, mas sim da lesão corporal culposa em si. A partir de agora, dá um tempo, se você já não deu tempo, respira, revisa o que você estudou, porque a gente vai começar a trabalhar agora os aumentos de pena. Eu vou dar uma dica ao final, inclusive no material tem uma tabela com todos os aumentos e diminuição de pena, e lá fica mais fácil para você trabalhar esse assunto. Mas, dê uma pausa, que agora a gente vai entrar em vários detalhes da lei. O principal da lesão corporal, a gente trabalhou até aqui. O maior alvo de questão foi tratado até agora. A partir de agora, a gente vai entrar nos aumentos de pena em breve, nas atualizações legislativas desse ano e do ano passado. Parágrafo 7º do artigo 129, aumenta-se a pena em 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 4º e 6º do artigo 121, que é o crime de homicídio, deste Código Penal. Aqui a gente vai com calma, porque a gente tem hipótese de aumento tanto para o crime culposo, lesão corporal culposa, quanto a lesão corporal dolosa. Primeiro ponto, aumento de pena em crime culposo. O que a gente tem aqui? O crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Ou senão, o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do ato ou foge para evitar prisão em flagrante quando a gente está diante do que? De um crime culposo. Agora, saindo do crime culposo e entrando para o crime doloso, a gente vai ter duas hipóteses de aumento de pena, que é crime praticado contra menor de 14 anos ou maior de 60. A gente tem o critério então de idade. Lembra, se a pessoa menor de 14, maior de 60 for idoso, a gente vai ter aumento de pena nos crimes dolosos e também se for praticado por milícia privada sob pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Também vai ter aumento de pena se for uma lesão corporal culposa, que é os mesmos termos de aumento lá do artigo 121. Aqui um resumo então, uma primeira tabela que eu vou te apresentar é isso aqui, tanto em lesão corporal culposa, lesão corporal dolosa. A tabela, o que eu te chamo a atenção aqui é isso aqui. Perceba, o percentual é sempre 1/3. A maioria dos aumentos de pena que a gente tem na lesão corporal vai ser 1/3. Lá na frente eu vou te mostrar a exceção, mas via de regra se vier pedindo o aumento de pena, via de regra vai ser 1/3. Entrando em violência doméstica, vamos com calma, porque aqui a gente tem também uma hipótese qualificada, não aumento de pena, mas sim uma qualificadora, que é se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva, ou tenha convívio, ou ainda prevalecendo seu agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, a gente tem uma reclusão de 2 a 5 anos. É uma hipótese qualificada também. Só que além da gente ter essa qualificadora em contexto de violência doméstica, que é o que? É quando ocorre nessas situações aqui, isso aqui vai gerar uma violência doméstica, que já é uma qualificadora, que é de 2 a 5, a gente vai ter um aumento de pena.
E o aumento de pena está previsto aqui. Para resumir, neste quadro aqui, para ficar fácil, a gente tem violência doméstica mais lesão grave, ou seja, se resultar lesão grave, gravíssima ou uma lesão seguida de morte, a gente tem aumento de quanto? A regra é 1/3 no artigo 129. Ou se não, se a gente tiver uma violência doméstica, mais a vítima ser portadora de deficiência, a gente também vai ter aumento de 1/3. Portanto, gerou lesão grave, gravíssima, seguida de morte, aumenta 1/3, ou se não, por mais que foi uma lesão corporal leve, mas em contexto de violência doméstica e a vítima é portadora de deficiência, também aumenta-se 1/3. Não é necessário que a vítima seja a mulher. A banca vai tentar confundir, por causa que a gente tem muita questão de violência doméstica contra a mulher, e é um termo que já é sabido na sociedade, então a banca meio que vai trabalhar com esse termo e batendo na sua cabeça para dizer que lesão corporal doméstica é apenas contra a mulher. Mas não, aplica-se a qualquer familiar ou convivente. A violência doméstica amplia a pena, qualquer lesão nesse contexto, tem reclusão de 2 a 5 anos e cuidado para não misturar. Aqui quer dizer o quê? Que o homem pode ser vítima de lesão corporal doméstica, bem como a mulher pode ser a agente que causou essa lesão. Aqui a gente tem algumas questões também. O crime CESP 2021. O crime de lesão corporal qualificado pela violência doméstica admite mulher como sujeito ativo, ou seja, quem pratica o crime, o delito, e homem como sujeito passivo, gabarito. Tá certo, neste caso aqui sim. Já uma visão reduzida dessa questão da FGV 2021, inspetor de polícia, o Código Penal conta com um dispositivo cuja finalidade é coibir a violência doméstica. Dica de responder a questão: vá por partes. Ainda mais quando a questão é mais longa ou com uma historinha como a FGV gosta de fazer. Entendida esta com a prática de lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro ou com quem conviva ou tenha convívio, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Artigo 129, parágrafo 9º que ele está trazendo aqui. Sobre essa norma, é correto afirmar aqui: a lesão imposta é de natureza unicamente leve, dando margem ao tipo qualificado, mas não pelo resultado. B. A qualificadora da violência doméstica pode ser aplicada aos casos de lesão corporal culposa. C. A qualificadora de violência doméstica pode ser aplicada aos casos de vias de fato. D. A qualificadora de violência doméstica não pode ser aplicada aos casos de parentalidade socioafetiva. E E. A qualificadora de violência doméstica pode ser aplicada a todas as relações de convivência cotidiana. Essa questão é bem interessante, que faz a pessoa pensar. O que é uma qualificadora agravada pelo resultado? É quando o resultado em si, caso concreto, ele é mais grave e está previsto em lei. Está lá, aqui a gente tem basicamente o parágrafo 2º, o terceiro, que é o grave, gravíssima e lesão corporal seguida de morte. Neste caso aqui, o gabarito correto vai ser a letra A. Por quê? Porque sim, estamos diante de uma lesão corporal leve. Independentemente, ela vai ser uma forma qualificada se estiver em contexto de violência doméstica. Vai ser aumentada se gerar uma lesão corporal grave, gravíssima ou seguida de morte ou a vítima for deficiente. Porém, com pena qualificada, pena maior, em relação ao caput do artigo 129. Porém, se essa lesão corporal leve, mas qualificada pelo contexto de violência doméstica, foi o que eu falei, resultar em grave, gravíssima ou seguida de morte, sofrerá também aumento de pena de 1/3. A FGV faz a gente pensar, por isso que eu digo, vá com calma, interprete, entenda o que é cada termo. Saindo agora desse aumento de pena, a gente vai entrar na atualização legislativa, alguma coisa que já tinha, mas em 2025 foi alterado, que é lesão corporal contra autoridades e na dependência, e no caso também outro tipo, dependência de instituição de ensino. Primeiro ponto, parágrafo 12. Aumenta-se a pena de 1/3 a 2/3, e aqui a gente vai fugir daquela regra de 1/3. Começa em 1/3, mas pode ir até 2/3. Se a lesão for dolosa, praticada contra autoridade ou agente descrito no artigo 142 ou 144 da Constituição Federal,
ou integrantes do sistema prisional ou Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição. Segundo ponto, esse aqui já existia, porém a gente teve algumas alterações. Contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, ou da Defensoria Pública, ou da Advocacia Pública, de que trata os artigos 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro, parente, inclusive por afinidade, até o terceiro grau em razão dessa condição. Terceira hipótese que a gente tem de aumento de pena de 1/3 que vai até 2/3. Se a lesão corporal foi praticada em dependência de instituição de ensino. O que a gente tem aqui depois dessa montoeira de parágrafo, de alíneas que a gente leu? A lesão causada nas autoridades mencionadas deve ser no exercício da função ou em razão dela e tem que ser dolosa. Não pode ser uma lesão corporal o quê? Culposa, dolosa. Se a questão vier culposa já está errada e a banca vai tentar confundir com isso. Cuide com as palavras. Ou seja, se o policial na folga dele está lá num bar tomando cerveja com os amigos e por alguma razão ele apanha e ele torce para o time adversário do agressor e o agressor só surrou ele por causa de discussão de futebol, não tem aqui aumento de pena, tem que ser em razão da função. Ele tem que apanhar por ser policial ou o familiar dele por ele ser policial. E outro ponto relevante, não menos importante aqui, chama muita atenção, é que a lei fala em parente consanguíneo. Pelo fato dessa restrição, o filho adotivo, por exemplo, não acarretará o aumento de pena, porque senão a gente vai estar aqui diante de uma analogia em malam partem. Isso aqui nos casos do artigo 142 e 144 da Constituição, Forças Armadas e as Forças de Segurança Pública que estão lá. No material em PDF gratuito para baixar, tem todas as forças e todos os membros ali presentes. Entretanto, chama atenção aqui, que no caso dos membros do Judiciário e órgãos auxiliares da Justiça, esse erro foi corrigido e deixou o termo aberto, sem distinguir. Preste bem atenção aqui. Inclusive por afinidade. Isso aqui quer dizer o quê? Que se o filho for adotado, o filho do juiz, por exemplo, apanhar pelo fato da pessoa ser juiz, então vai ter aqui também aumento de pena, diferentemente do que não tem no 142 e 144. Agora a gente vai para o aumento de pena para situações que forem cometidas em instituições de ensino. Primeiro ponto. O parágrafo anterior fala que o aumento será de 1/3 a 2/3 se causado em instituições de ensino. Primeiro ponto. Daí era coisa que você sabia que a gente já tinha trabalhado. Agora, o parágrafo que veremos agora será aumento maior ainda de 2/3 ao dobro em relação à lesão dolosa causada se a vítima, eu olho primeiro para a vítima, for deficiente ou com alguma vulnerabilidade, ou se o autor, e agora eu olho para o autor, tiver alguma qualidade ou situação de poder sobre a vítima. E aqui está elencado o que é isso. Vamos lá, aumenta-se a pena de 2/3 ao dobro se a lesão for dolosa, sempre lesão dolosa, não pode ser culposa, for praticada nas dependências de instituição de ensino e a vítima for pessoa com deficiência ou com doença que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Segundo ponto, vou ter esse aumento de 2/3 ao dobro se o autor for ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela, ou ainda for professor ou funcionário da instituição. Basicamente, qualquer ideia que eu quero que você grave aqui. Se tiver algum poder sobre a vítima, a gente vai ter esse aumento de 2/3 ao dobro. Aqui está o esquema. Deve ser lesão dolosa, independentemente do grau de lesão. A lei não restringe a vítima criança, chama atenção para isso. Pode ser adulto desde que se enquadre nos casos apresentados aqui na lei de lesão corporal. A gente tem agora uma questão para tratar sobre esse tema aqui que a gente tratou, que é 2022, para cargo de agente penitenciário, Polícia Penal concurso. Maristela, integrante do Conselho Penitenciário, espancada por Roberval, parente de um detento, em virtude da função pública por ela exercida. No evento, a vítima
perde a visão de um dos olhos, mantendo-se íntegra a visão do outro. É correto afirmar que Roberval praticou o crime de A. Lesão corporal grave, gravíssima. C. Lesão corporal grave majorada. D. Lesão corporal gravíssima majorada. Gabarito vai ser o quê? A letra C. Por quê? Porque ela perdeu a visão de um, mas mantendo-se íntegra a visão do outro olho. Portanto, ela perdeu um olho. Debilidade permanente. Parágrafo 1º, inciso 3º. Ok? Com aumento de pena, grave mais aumento de pena, em razão dela ser da Força de Segurança Pública, como a gente acabou de ver. Vai estar diante desse aumento de pena, então, respondendo ao aumento de pena com base no parágrafo 1º, que é a lesão corporal grave. Indo para o fim da nossa aula agora, o último ponto é a lesão contra a mulher, que também é uma atualização de 2024. Se a lesão é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º, artigo 121-A deste Código, reclusão de 2 a 5 anos. Portanto, vítima mulher, mais razões do sexo feminino. O que são razões do sexo feminino? É a violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Basicamente isso caracteriza razões do sexo feminino. Leonardo, é só em lesão, só em violência doméstica? Não. Por exemplo, se o agressor está passando na rua, ele não gosta de mulher, ele observa uma mulher, vai lá, espanca ela e fala que é em razão dela ser mulher, porque ele tem preconceito com mulher, vai estar diante desse artigo aqui. Pontos polêmicos que está sendo discutido em doutrina e em jurisprudência também. Mulher trans, Leonardo, vale para entrar aqui? Esse é um ponto interessante que a doutrina traz. Algumas doutrinas falam que pode, que cabe sim, não há por que não caber a mulher trans aqui. Outra parte da doutrina entende que seria uma analogia em Malam Partem. Porém, o sentido é que sim, cabe aqui. Vamos ver mais para frente como que vai ser enquadrado pelos tribunais esse tópico aqui. Para fechar uma questão, mais uma questão. FGV 2025. Hermes consultou as redes sociais de sua esposa Adélia, constatando mensagens de um homem que a convidava para um encontro amoroso, sem que Adélia tivesse respondido. Movido por violenta emoção, olha só que a FGV faz, violenta emoção, de Hermes, Hermes desferiu 2 socos no rosto de Adélia, causando equimose em sua face. Adélia dirigiu-se à delegacia atendimento à mulher para registrar a ocorrência. Pergunta-se, assinale a alternativa, no caso a pergunta aqui, assinale a alternativa que indica corretamente a conduta praticada por Hermes. Letra A, lesão corporal leve. B, Hermes não deverá responder por crime algum em razão da violenta emoção ou paixão. Lesão corporal grave. Lesão corporal doméstica, lesão corporal contra a mulher por razões de condição do sexo feminino. A banca exige aqui a correta tipificação jurídica quando a agressão de marido contra a esposa, causando lesões leves, hematomas, no caso. O detalhe é que a questão coloca em foco o movido por violenta emoção e o contexto de violência doméstica e de gênero. Gabarito correto vai ser a letra E. Por quê? Lesão corporal contra a mulher por razões de condições de sexo feminino, acumulado com o que? Parágrafo 13. No caso é o parágrafo 13, que é o correto. O dispositivo é mais específico e abarca a violência doméstica, razão pela qual prevalece sobre o parágrafo 9º. Por fim, era a nossa aula de lesão corporal. Uma aula um pouco mais longa, como eu falei, lesão corporal é quase uma lei específica em si. Se você ficou com alguma dúvida, escreva aqui embaixo. Se você também tem algum comentário a fazer, escreva aqui embaixo que eu vou ler. Ideias de vídeo também são bem-vindas, lembrando que se você quiser uma aula mais aprofundada, com uma visão mais jurisprudencial, o que os tribunais discutem sobre o artigo 129, escreva aqui embaixo. Material para download disponível. Para fechar a aula, não deixe de se inscrever no canal do Repositório Jurídico, dê ideias de vídeo de aulas que você queira de direito penal, ainda mais sistemas básicos, baixe o nosso material, deixe o joinha no vídeo. É isso e até a próxima aula. Abraço!